falando uma coisa redundante aí, né, pessoal? Uma reta reta, né? Então, uma reta bem retinha aqui seria uma inclinação igual a zero, e uma reta inclinada para a direita, inclinação positiva. Uma reta inclinada para a esquerda, inclinação negativa. Então, olha só, se eu aumentar a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão da água, ou a temperatura de congelamento, tá bom, pessoal? Lembrando sempre, né, que a temperatura de fusão é igual à temperatura de congelamento. A gente está avaliando o mesmo processo, só que no sentido inverso, né? Congelamento e descongelamento, tá bom? Então, a água é a única exceção que apresenta esse comportamento anômalo aqui. Aumentando a pressão, a gente diminui a temperatura de fusão. Justamente por conta disso, né? A água tem um volume molar para o líquido menor do que para o sólido, tá? Como eu falei, essa inclinação aqui, né? Ela é negativa, tá? E aí, só fazendo um parêntese aqui, né? Essa característica da água é bastante interessante, né? O fato dela ter um volume molar maior para o sólido do que para o líquido, e isso está relacionado justamente à maneira com que a água se cristaliza, entre aspas, né? Como é que as moléculas de água estão ligadas, né, conectadas na fase sólida, tá? Deixa eu só passar para frente aqui. Então, olha só, pessoal, esse aqui é um diagrama de fases completo para a água. Olha só, aquele que eu mostrei lá atrás, ele é parcial. Então, a gente vê que existem outros tipos de gelo aqui, ou seja, desculpa, outros tipos de fase, mas a fase mais estável é essa que ocorre aqui, que é esse gelo que é chamado de hexagonal. Eu imagino que em algum momento da vida de vocês, talvez na química inorgânica, na química geral, em alguma disciplina de estrutura e propriedade da matéria, vocês tenham visto essa estrutura aqui, né? O gelo, desculpa, a água, quando se solidifica, ela assume essa estrutura hexagonal, né? E ela faz isso de modo a maximizar as interações de hidrogênio, né? As ligações de hidrogênio, que são interações bastante fortes, né? Da ordem aí de mais ou menos menos 30 kJ/mol. Então, é uma interação bastante pronunciada, né? Então, o sistema sempre tende a maximizar essa interação para diminuir a energia livre do sistema. Na média, cada molécula de água interage com outras 4 vizinhas. Então, quando a água ela é resfriada, essas moléculas se organizam de modo a formar uma estrutura no qual essas ligações de hidrogênio com mais ou menos 4 moléculas vizinhas são mantidas, né? E a estrutura que a água encontrou, então, é mais ou menos essa aqui, a estrutura hexagonal, que acaba resultando, então, né, num sólido cuja densidade é menor do que a do líquido, né? Então, olha só, se eu olhar por unidade de volume ou por unidade de área, eu tenho menos moléculas do que, por exemplo, nesse ou nesse empacotamento hipotético aqui, né? Então, consequentemente, né, você tem um volume muito maior, uma massa, uma quantidade de moléculas menor, resultando então numa densidade mais baixa para o sólido, tá bom? Outros tipos de gelo também podem ocorrer, por exemplo, olha só, esse gelo que eles chamam de gelo 8, ele acontece, olha só, nessa faixa de pressão e nessa faixa de temperatura. O gelo 10, olha só, bem mais denso, ele acontece em toda essa faixa de temperatura e de pressão. Mas geralmente a gente resume, né, mostrando só essa parte aqui do diagrama, né, que é a região, né, onde tem a formação desse gelo hexagonal, que é a fase mais estável, que acontece em condições mais brandas, desculpa, de temperatura e de pressão, né? Só lembrando também que existe uma questão entrópica aqui, né? As moléculas de água se organizam nessa estrutura hexagonal para maximizar o número de ligações de hidrogênio, mas para ter uma penalidade entrópica menor também, né? Porque lembrem-se, né, toda transformação espontânea ocorre com aumento da entropia do sistema, né? É claro que a gente está falando de um sólido, então a entropia vai ser baixa, mas o sistema vai sempre assumir aquela conformação que a entropia é menos baixa possível. Ok, eu sei que eu preciso baixar a entropia, porque eu vou me tornar um sólido, mas eu vou procurar uma configuração onde a diminuição de entropia vai ser o menor possível. Então, olha só, aqui nesse caso, as moléculas estão bem mais empacotadas, bem mais juntas, de modo que a perca ou a penalidade entrópica, desculpa, é muito maior aqui. Então, tem uma questão entrópica, de ligação de hidrogênio, vários parâmetros que influenciam aqui, né, a formação desse gelo, que, enfim, tem um volume molar menor do que o do líquido, né, de modo, então, desculpa, maior, né, de modo, então, que a gente tem esse comportamento anômalo, né, à medida que a gente aumenta a pressão, a gente diminui a temperatura de fusão ou de congelamento da água, tá? Vamos fazer mais um exercício, então,
Calcule a variação de potencial químico para água e gelo, então água líquida e água sólida, quando a pressão se eleva de 1 bar para 2 bar a 0 graus Celsius. Considere que a massa específica ou densidade do gelo é 0,917 gramas por centímetro cúbico e da água, no caso líquida aí, né, é 0,999 gramas por centímetro cúbico. Então, 1 Pascal que vai a 10 a menos 5 bar, então a gente tem P1, P2, né? A temperatura aqui, então, né, 273,15. Convertendo essas massas específicas de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, a gente encontra esses valores, então, 917, 999. Beleza, a gente pode começar, então, a resolver o exercício, né? Bom, ele pede, então, para calcular a variação de potencial químico quando a pressão varia. E a gente viu, então, que a equação que se encaixa é essa aqui, né? É a única equação hoje que a gente falou de variação de potencial químico com pressão. As outras equações que a gente viu não falavam nada disso. Então, vamos partir dessa aqui. dμ dp a uma determinada T é igual a Vm, né? Volume molar. Se eu considerar uma variação finita e integrar ambos os lados, né, eu consigo chegar nessa equação aqui, né? Δμ é igual a ΔP vezes Vm, uma determinada temperatura. Então, eu vou aplicar essa equação aqui para calcular, então, qual que é essa variação de potencial química quando a pressão muda de 1 para 2 bar. Tá? Bom, mas para calcular esse Vm, eu não tenho ele aqui. Né? Eu tenho ΔP, eu tenho uma temperatura constante, mas eu não tenho Vm. Só que ele me deu aqui ó, as densidades ou massas específicas. Né? Bom, o que é densidade? É massa sobre volume. Então, eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. Vou passar o V para cá, o ρ para cá. Então, V é igual a M sobre ρ. Legal. O que é volume molar? Qualquer grandeza molar é a grandeza dividido pelo número de mols. Então, eu vim aqui V sobre N. O que é o V da equação passada? M sobre ρ. Então, se eu substituir aqui, como é que fica? M sobre ρ sobre N. Ou seja, eu substituí o valor de V aqui por esse valor que eu cheguei através da equação da densidade. E aí, então, eu fico M sobre ρ sobre N. O que é massa sobre número de mols? Massa molar, né? Gramas por mol. De modo, então, que eu chego nessa relação, olha só, o volume molar é a massa molar dividido pela densidade, ou massa específica de uma substância. Então, uma outra maneira que eu encontrei para calcular o volume molar, a partir das densidades que ele deu, e a massa molar eu sei, né? É água. A massa molar, 18,02 gramas por mol. Então, olha só, com essa definição de volume molar, eu vou só substituir aqui e então já posso calcular. Então, olha só, eu vou ter então que o ΔMi vai ser então ΔP vezes a massa molar, tudo dividido pela densidade. E aí pronto, é só substituir os valores. Vamos fazer então para o gelo, né? Qual que é então o ΔP? 2 menos 1, ou seja, 1 vezes 10 à quinta. A massa molar da água em unidades de SI, então a unidade de massa no SI é quilo, então eu só converti 18 gramas por mol para quilo por mol, dividido pela densidade do gelo, porque agora eu estou calculando o ΔMi para o gelo. Então é só multiplicar 10 à quinta vezes 1,802 vezes 10 a menos 2, dividido por 917. Eu chego então em 1,97 Pascal vezes metro cúbico vezes mol menos 1. Pascal vezes metro cúbico é Newton vezes metro, que é igual a Joule. Então, eu chego que isso aqui, então, o ΔMi para o gelo é 1,97 Joule por mol. Bom, isso foi para o gelo. E para a água? A mesma coisa, a mesma equação. Qual que é o ΔP? 1 vezes 10 à quinta Pascal, P2 menos P1. Qual que é a massa molar? Ora, é a mesma, né? A gente está falando de água. Não interessa se é água líquida ou água sólida. A massa molar é 18,02 gramas por mol. O que vai mudar? A densidade aqui, né? A água líquida ela é mais densa que o gelo.
Então, é a única coisa que vai mudar. Substituindo tudo aqui, então, eu encontro que o ΔMi, ou seja, a variação de potencial químico, quando a água líquida vai de 1 para 2 bar de pressão, é 1,8 joule por mol. E, de fato, olha só, tem unidade de energia, né? Como é que vocês calculavam lá o ΔG em físico-química A, na primeira, segunda lei da termodinâmica? Kilojoule, ou joule, joule-mol. Então, de fato, olha só, o potencial químico, no fundo, é ΔG. Ele até sai com a mesma unidade, olha só, joule por mol, tá bom?